Olá, eu sou o Lailson Santos do canal Cinéfilo Eclético. Depois de 1 milhão de sequências, continuações, remakes, filmes de origens, uso de recursos 3D, explicação científica misturada com sobrenatural, com bons efeitos práticos nos primeiros filmes, mas também CGI da pior qualidade em algumas sequências, ou seja, tudo que foi possível explorar dentro da franquia de filmes japonesa de Ringo ou O Chamado, os japas resolveram tentar fazer mais grana com mais um filme para essa franquia que já é gigantesca e que ninguém se importa há muitos e muitos anos. Os primeiros filmes até que eram legais, principalmente os remakes americanos, que foram os que ficaram mais conhecidos aqui no Brasil e que fizeram parte da nossa infância, porque naquela época a gente ainda utilizava fitas cassete e que casou muito bem com a temática de O Chamado, onde a pessoa assistia uma fita amaldiçoada e morria logo depois de 7 dias. Mas ainda bem que os americanos tiveram um bom senso de parar no terceiro filme, porque o negócio também não estava ficando bom por lá não. O Chamado 4, Samara Ressurge, foi dirigido pelo Hisashi Kimura, que também dirigiu alguns filmes bem meia boca lá no Japão, e que pro azar dele decidiu dirigir essa bomba que já tem um roteiro muito mal escrito, que não faz sentido nenhum, e que ainda fez um Ctrl-C, Ctrl-V em várias coisas que a gente já viu dentro da franquia. Ou seja, é um monte de clichê dos filmes dos anos 2000 empacotado como se fosse algo novo, mas que no final não acrescenta em nada. E para tentar cativar pelo menos um pouquinho o público, já que o filme não tem muito o que apresentar, eles resolveram criar uma comédia de terror para tentar arrancar algumas risadas do público, e eles até conseguem em alguns momentos fazer a gente rir com algumas cenas bem constrangedoras e que vai ficando repetitivas ao longo do filme. Ah, que ponto que essa franquia chegou. No filme a gente acompanha uma jovem com QI de 200 e uma ótima memória fotográfica chamada Ayaka Ichijo, que é uma pessoa cética quanto a assuntos sobrenaturais e que acredita que qualquer evento pode ser explicado por meio da ciência. Tem também um homem chamado Mestre Kenshin, que apresenta a maldição da fita e explica as novas condições de ataque da Samara. Sim, porque agora mudou, ela já não mata mais com 7 dias como era lá nos primeiros filmes da franquia, nem 2 como naquele crossover Sadako vs Kayako de 2016. Agora são só 24 horas, porque a gente tá na era do TikTok e nem a Samara aguenta mais esperar tanto tempo. Só que no meio dessa bagunça toda eles ainda conseguiram inventar mais coisas sem sentido, porque eles pegaram aquele conceito de a maldição também ser um vírus, que já não tinha dado certo em alguns filmes anteriores, e misturaram isso com a velocidade que a gente tem de consumir conteúdo, para tentar explicar por que o tempo de ataque da Samara diminuiu e ficou, uma bosta. A Ayaka é uma jovem gênio, mas tem horas que ela parece ter superpoderes, porque elas resolvem algumas coisas numa facilidade que parece até que ela leu o roteiro. E a parte dela ser cética quanto a assuntos sobrenaturais não dura muito, porque logo ela tá acreditando na bagaça toda. As atuações desse filme são muito ruins, os atores até que se esforçaram, mas o roteiro não ajuda em nada. No início o filme consegue até enganar que vai ser um bom filme de terror, mas depois de um tempo ele abraça uma galhofagem tão grande que já nem tem como mais ser levado a sério. E nesse momento a gente sai completamente do filme e infelizmente não dá para desver algumas cenas. Em alguns outros filmes dessa franquia, eles conseguiam manter um suspense com uma investigação interessante, para que quando a Sadako ou Samara aparecesse, fosse realmente um momento de tensão construído para que o clímax fosse satisfatório. Claro que isso não funcionou para todos os filmes, mas pelo menos eles tentavam. Só que aqui no Chamado 4, por ter uma trama tão rasa, eles foram obrigados a mostrar a Samara toda hora. E isso fez com que ela tivesse muito tempo de tela. E isso é muito ruim em filmes de terror, principalmente de assombração, porque faz a gente se acostumar com a presença do vilão e já nem se importar mais com quando ou se ele vai aparecer, porque ele já tá sempre ali mesmo, então não muda nada pra gente. E eu sei que soa até estranho falar isso, mas as várias aparições delas são mais engraçadas do que aterrorizantes. Isso acontece porque a classificação indicativa do filme é de apenas 14 anos, e eles fizeram isso justamente para abaçar esse público jovem, que provavelmente vai ser o público que vai ter mais interesse em assistir esse filme, que é tão ruim que eu acho que nem o elenco assistiu.
E é isso, esse filme é bem desinteressante, vai ser esquecido facilmente, muito ruim, que foi feito basicamente para ganhar dinheiro mesmo. A sala de cinema que eu assisti tinha pouquíssimas pessoas e o pessoal ainda saiu brabo com o final do filme, que é bem bosta. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Deixa aí nos comentários se você assistiu ao filme e deixa também seus motivos aí, se você gostou ou não do filme. Aqui do lado vai estar aparecendo a minha análise sobre o filme Evil Dead Rise ou A Morte do Demônio, A Ascensão, com a minha análise e opinião. Clica aqui que eu te vejo lá.